Este vídeo é sobre a camada de enlace do modelo OSI. Ele foi criado pelos alunos Ayrton, Yustana e Mariana, estudantes de Sistemas para a Internet no IFRS. A camada de enlace é a segunda camada do modelo OSI e a primeira camada do modelo TCP/IP. O objetivo básico dela é assegurar a transferência confiável de dados por um meio físico. A camada de enlace estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados, detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer na camada física. Outra função importante da camada de enlace de dados é o controle de fluxo, na qual ela impede que um transmissor rápido afogue um receptor lento. Os pontos de interconexão, como hosts e roteadores, são conhecidos como nós da rede. Enlace também é conhecido como a ligação física entre dois nós, podendo ser com ou sem fio. Nesta camada, a unidade de dados é chamada de quadro ou frame. A camada de enlace encapsula o pacote recebido da camada superior e adiciona informações em um cabeçalho ou reader e em uma cauda, mais conhecida como trailer. No cabeçalho, encontramos informações de controle do quadro, como endereçamento, de acordo com o meio utilizado. No meio se encontram os dados a serem transmitidos, no caso, o pacote da camada de rede. E o trailer são informações anexadas no final do quadro, importante para a verificação de erros. Para que duas aplicações se comuniquem em uma rede com o modelo OSI, é necessário que haja um processo de encapsulamento e desencapsulamento na troca de mensagens. Este quadro é transmitido para a camada física e então enviado de um dispositivo ao outro. Ao chegar no dispositivo de destino, ocorre o processo inverso, onde o cabeçalho e a cauda da mensagem são conferidos e descartados, e o datagrama passa para a próxima camada. Cada protocolo de enlace provê serviços diferentes. Os protocolos usados comumente na camada de enlace são Wi-Fi, meio compartilhado quando um quadro é transmitido e todos recebem. ATM, arquitetura de rede de alta velocidade orientada à conexão e baseada na comutação de pacotes de dados. PPP, um remetente e um destinatário com fio único. Este protocolo faz a detecção de erros, porém não realiza a correção. Não há controle de fluxo e aceita entregas fora de ordem. A camada de enlace liga dois nós adjacentes e não há preocupação com o destino final do pacote, apenas com o destino imediato. Os serviços da camada de enlace são esses: enquadramento de pacotes, acesso ao enlace, entrega confiável, controle de fluxo, detecção de erros, correção de erros. O acesso ao enlace se dá por meio do protocolo de acesso MAC. Ele define as regras para escrita e leitura de dados no meio físico, prevendo acesso a um canal de comunicação e endereçamento, possibilitando a conexão de diversos computadores a uma rede. Esse endereçamento é realizado por meio de um número único dado a cada dispositivo dessa rede, possibilitando o envio de pacotes. Pode ser muito simples para um meio onde há apenas um transmissor e um receptor. No modelo Internet, todos nós podem escrever e ler no meio. No enlace broadcast, vários nós, sejam eles computadores, servidores, etc., remetentes e receptores, estão conectados em um único canal de transmissão. Um exemplo desse tipo de comunicação é a televisão tradicional. A TV é um enlace unidirecional. Como uma analogia, imagine você na sala de aula, onde o meio de transmissão é o ar. Nós, receptores e remetentes, são os seus colegas. Para que não exista problema na comunicação, algumas regras são seguidas, tornando os protocolos de acesso ao meio mais complexos. Quando o protocolo fornece o serviço de entrega confiável,
ele garante que vai transportar cada diagrama pelo enlace sem erro. Um serviço confiável de entrega de camadas de enlace é muito usado por enlaces que costumam ter altas taxas de erro, como é o caso de um enlace sem fio. É usado com a finalidade de corrigir um erro localmente, no enlace no qual o erro ocorre, forçando uma retransmissão fim a fim dos dados por um protocolo da camada de transporte ou de aplicação. Contudo, a entrega confiável de uma camada de enlace pode ser considerada uma sobrecarga desnecessária para enlaces de baixa taxa de erros. Muitos protocolos de camada de enlace com fio não fornecem entrega confiável. Controle de fluxo. O controle de fluxo nada mais é do que a capacidade do receptor de controlar o fluxo de informações recebidas do transmissor, fazendo o tratamento das informações recebidas sem erro. Em um ambiente heterogêneo como a internet, é muito comum um servidor mais rápido e com uma largura de banda maior que o receptor sufocar um cliente que, além de possuir uma máquina mais lenta, pode estar sobrecarregada com outros processos simultâneos. Já em um ambiente homogêneo, como as redes locais, a necessidade deste controle se dá por causa da existência de colisões de pacotes de dados, devido à existência de múltiplos transmissores com dados a serem encaminhados. Geralmente, o controle de fluxo é estabelecido no momento da realização da conexão. Ele consegue determinar a quantidade de dados que pode, a necessidade do recebimento da confirmação de um quadro antes da transmissão do outro, e o que fazer caso a confirmação do quadro não chegue ou ocorra erros durante a transmissão dos quadros. Detecção de erros. Para realizar o controle de erros, a camada de enlace utiliza dois métodos, a retransmissão ou a correção. O primeiro se vale da retransmissão dos dados pelo emissor, uma FCS, Frame Check Sequence, contém o valor CRC de 4 bytes que é criado pelo dispositivo emissor e recalculado pelo dispositivo receptor para verificar se há quadros danificados. Já que a corrupção de um único bit em qualquer lugar desde o início do endereço de destino até o final do campo FCS fará com que o checksum seja diferente, o cálculo do FCS inclui o próprio campo FCS. Não é possível distinguir entre a corrupção do próprio FCS e a corrupção de qualquer outro campo usado no cálculo. Correção de erros. A correção utiliza a transmissão de códigos especiais junto aos dados transmitidos. Estes códigos conseguem corrigir os dados eventualmente defeituosos sem a necessidade de retransmissão por parte do transmissor dos dados. Ambos os métodos encontram problemas muito complexos, como a perda de conjuntos completos de dados. Neste caso, não há como detectar a existência de erros, porque parte dos dados desaparecem por completo no trajeto entre transmissor e receptor. Cronometrar o tempo máximo para a confirmação de recebimento dos quadros pelo receptor é uma das formas de solucionar casos como este, pois o receptor não enviará nenhuma confirmação devido à ausência dos quadros perdidos durante a conexão. Um outro problema muito comum é quanto à ordenação na chegada dos quadros, caso ocorra uma falha de confirmação. O receptor poderá encontrar dificuldades para descartar os quadros repetidos que serão entregues à camada de rede. Para solucionar estes problemas, a camada de enlace de dados implementa alguns algoritmos matemáticos, como paridade, checksum e o código polinomial ou CRC, código de redundância cíclica.